boa tarde para você hoje que está assistindo esse vídeo. Eu quero dizer para você hoje que não é caso que você está assistindo esse vídeo. Hoje eu vim compartilhar com você o meu testemunho, a experiência que eu passei com Deus quando Ele me levou lá para o deserto. E lá eu pude entender quando Deus diz não. Porque, na verdade, muitos querem ouvir sim de Deus. Muitos querem só pedir e receber. Mas quando ouvem não de Deus, muitos se revoltam e até viram as costas para Deus. E o meu testemunho que eu venho compartilhar com você foi sobre a mudança de um bairro para outro. Foi quando eu saí do meu bairro onde eu moro, de Sepitiba, para morar em Vaz Loba. Mas o motivo foi cuidar da minha avó, a mãe da minha mãe, que eu posso dizer para quem ela deu teto, para quem ela cuidou. Os que moravam lá com ela, eles foram embora e largaram ela lá. Mas aonde eu quero chegar é que fomos praticamente obrigados a sair de Sepitiba, do meu conforto, da tranquilidade, para morar num lugar onde é perigoso, fogo cruzado e desconforto também. Porque essa casa que a gente foi para lá estava quebrada, tudo afundando. A casa estava tão funda que eu lembro que os móveis eram escorados com peças de madeira para os móveis não tombar de tão funda que a casa estava. Eu sei, eu me lembro que eu fiquei desesperada. Fiz volta, fiz campanha, tomei atitude de levar a sério. Mas na palavra de Isaías 7, versículo 7, Deus falou para mim: assim diz o Senhor, isto não subsistirá e nem tampouco acontecerá. Posso dizer que ali foi não adiantou nada o que eu estava fazendo. No dia 5 de maio de 2012, mudamos, como mais temia, sobreveio. No lugar da perdição, onde um dia, ali, quando eu me desviei, e ali eu comecei a me perder, foi ali naquele lugar, onde anos atrás, minha fama corria. Onde anos atrás, ali, foi a minha perdição. É por isso que eu não queria voltar para aquele lugar. Mas no início eu estava revoltada, eu acreditava, não vai prevalecer. Eu ainda acreditava que a gente não ia ficar ali. Mas ali naquele lugar onde a gente estava, havia kitnets vazias, abandonadas, interditadas. E uma delas era do meu tio falecido, que estava trancada. Meu tio já havia falecido 1 ano na época. E a casa estava trancada, prestes a cair. Escorada com madeira, o teto era feito daqueles de telha. Escorado com madeira para não cair, a casa estava trancada. Porque jogaram a chave fora da casa. E naquela casa eu entrei pela janela, me lembro. E encontrei roupas de santo, encontrei imagens, encontrei guias e cachimbos, revistas pornográficas, revistas de feitiçaria. E eu destruí aquilo tudo, eu estava revoltada. Mas o tempo passava. Revoltada, não saí de casa para nada. Porque, como disse, ali foi o lugar da minha perdição. Mas sem perceber, o diabo ele é tão sujo que ele vai vindo, vai penetrando, e sem perceber, eu fui me deixando levar para a emoção. Então realmente hoje eu entendo, realmente o crente é como carvão, em brasa, tem que estar junto, congregando. Porque assim como a brasa do carvão, se eu tirar uma,
aquela chama vai se apagar logo. Assim somos nós, eu entendo. Eu apaguei. Eu apaguei. E entrou Satanás. Eu dei ouvido sem perceber. Depois de tudo que você fez, ficava aquela voz no meu ouvido. Depois de tudo que você fez e veio parar aqui, Deus te trouxe pra cá. Eu me lembro que lá não tinha cama. Era uma cama assim que não tinha colchão, não tinha nada. Eu dormia nas madeiras e nos cobertor. Um cobertor para poder fazer, eu tenho que procurar dormir melhor. Mas tinha muito rato, muita barata, porque a casa tinha muito buraco. A casa estava afundando. Por baixo da casa passava um rio. E como a casa estava afundando, os ladrilhos, o chão da casa estava cedendo e abria buracos, tinha partes que estavam ocas. E não tinha como tampar aquilo. Então os ratos saíam por ali. E eu não conseguia dormir. Porque eu já acordei com um rato em cima de mim, já acordei com barata em cima de mim. Fiquei desesperada e não dormia. Nos dias de chuva, a casa tinha tanta goteira que chovia dentro de casa. Eu dormia do lado da goteira, sentindo aquela água respingar no meu pé. Aí eu pensando ali, meu Deus. E Satanás começou a me mostrar. Olha onde você está. E eu me lembro, oprimida. Eu chorava, fiquei depressiva, voltei a beber, a fumar, a ouvir música do mundo. Mas havia uma diferença. Havia uma diferença. No fundo, aquilo me incomodava. Eu me lembro que às vezes eu fumava o cigarro, nem terminava. Eu nem terminava, jogava fora, que me dava enjoo. Mas eu estava sendo oprimida naquele lugar. Essa é a verdade. Eu me lembro que meu pai e eu, às vezes de madrugada, a gente andar atrás da gente. Como se tivesse gente olhando a gente andando atrás da gente. Mas o que eu mais temia me sobreveio e era para ser aprovada. Eu me lembro que uma palavra, não me posso demorar muito, se um vídeo não vai dar. Eu me lembro que uma palavra me chamou a atenção. Hoje entendo o porquê. Essa palavra está no livro de Deuteronômio 8, versículo 3. E te humilhou, e te deixou ter fome, te sustentou com maná que tu não conheceste, nem teus pais, e conheceram-te para entender que o homem não viverá só de pão, mas da palavra que procede da boca do Senhor. O versículo 5 diz: confessa, pois, no teu coração, que como um homem castiga o seu filho, assim castiga o Senhor, teu Deus. Essa palavra me chamou a atenção. Hoje eu entendo que aquele lugar estava sendo provado. Porque eu estava longe de tudo, longe de todos e no deserto. Eu pude entender que nem só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. E eu me lembro que Satanás começou a penetrar. Eu me vi sozinha, sem amigo, sem pastor, sem ninguém. E ele dizia no meu ouvido, um pensamento: onde estão teus amigos? Viu? Nem teu pastor liga para saber de você. E isso ia remoendo dentro de mim. E foi nesse tempo que eu comecei a me mutilar com caco de vidro. Eu lembro que cortava minhas pernas e aquilo virou um vício, porque eu queria esquecer aquele sofrimento. Muitas vezes eu usava a calça comprida no calor para esconder os cortes que estavam na perna. Aquilo virou um vício para mim. Mas um dia eu vi a gravidade. Quando eu tomei um corte fundo, eu parei, eu falei, meu Deus. E eu parei. Mas a situação vai piorando, os ratos começam a sair, cada vez mais, as baratas. E a casa ia afundando. Mas, depois de 3 meses sem sair de casa, houve um imprevisto. Meu pai perguntou se eu queria ir lá na igreja, onde eu congregava na época. E no dia 22/7/2012, domingo,
Às 8 horas da manhã, Deus marcou um encontro comigo. Eu me lembro, a pregação, 1 Reis 13. E Deus me perguntava ali, naquela mensagem, naquela pregação, por que voltaste pelo mesmo caminho? E por que comeste pão naquele lugar? E por que foste rebelde à minha palavra? Era Deus falando comigo. E eu saí daquele culto, voltando a ver com outra visão. A coisa começou a mudar para mim. E Deus me perguntava, aleluia, Deus me perguntava nessas palavras, por que voltaste para o mesmo lugar? Aliás, e Deus me perguntava, por que voltaste para o mesmo caminho? E eu me vi naquela situação. Agora, se eu vou ficar um segundo vídeo, já volto. Amém.